que ainda podemos fazer. Jeremias capítulo 12, eu vou fazer uma leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Jeremias faz perguntas a Deus. Então, o estudo de hoje é Jeremias capítulo 12. O Senhor, ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto, vivem sempre falando bem de ti. Mas, na verdade, não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim, os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê o que estamos fazendo? Deus respondeu, Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. Deus, agora, na manifestação, fica triste com o povo, verso 7. O Senhor disse, abandonei o meu povo e rejeitei a nação que escolhi. Entreguei o povo que eu amava na mão dos meus inimigos. O meu povo escolhido virou contra mim como um leão na floresta. Eles gritaram contra mim e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado de todos os lados por gaviões. Venham animais selvagens, venham tomar parte da festa. Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uvas, pisaram os meus campos e fizeram da minha linda terra um deserto. Arrasaram a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Em todos os morros do deserto apareceram homens para assaltar os outros. Eu mandei a guerra para destruir o país inteiro. Ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos. Trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. O Senhor Deus disse sobre os povos vizinhos. Agora vou falar sobre os vizinhos maus de Israel que arruinaram a terra que eu dei ao meu povo. Levarei essa gente para longe das suas terras, como se fossem plantas arrancadas, e tirarei o povo de Judá do meio deles. Mas depois de levá-los para longe, terei pena deles e trarei cada nação de volta para a sua terra, para o seu país. Eu quero que eles aceitem de todo o coração a religião do meu povo. Quero que aprendam a dizer juro pelo nome do Senhor, o Deus vivo, assim como no passado eles ensinaram o meu povo a jurar pelo Deus Baal. Se fizerem isso, eles também farão parte do meu povo e terão sucesso. Mas eu arrancarei pelas raízes, destruirei completamente qualquer nação que não quiser obedecer. Eu, o Senhor, falei. Um dos maiores sacrifícios de todo cristão é a perseverança. Esse é um dos maiores desafios da gente, quando a gente olha para o desinteresse do povo, por amar mais a criatura que o Criador. Você vai encontrar, de Gênesis a Apocalipse, e 99% das mensagens pregadas nos púlpitos das igrejas genuinamente cristãs, uma palavra que está de Gênesis a Apocalipse: arrependei-vos. Deus prega arrependimento para os da casa e Deus prega arrependimento para os de fora. Em todo tempo, Deus concede oportunidade para conserto. Mas conforme nós estamos vendo aqui, o povo de Judá está totalmente voltado, sem um pingo de arrependimento.
e sem um pingo de perseverança. E por falar em perseverança, quando Jesus esteve sobre a face da terra, ele disse em Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual é o entendimento que tem para isso? Vai ter guerra, vai ter desafio, vai ter prova, vamos ter que passar por dificuldades e não dá para voltar. Até porque quem olha para trás, quem abandona o arado, não é digno. E Jesus prometeu isso. Ele fala com muita propriedade. Aquele, porém, que perseverar. E como nós temos lutas, agora estamos passando por uma. Olhe para o quadro da igreja brasileira hoje. Olhe para como alguns estão vivendo hoje, totalmente apáticos de tudo que está acontecendo. E há uma força que quer nos puxar também para ficarmos assim. Abrirmos mão das convicções, da fé, dos princípios e valores e vivermos igual ao padrão do mundo. Irmãos, não são poucas as pessoas que estão dentro da igreja com o corpo, mas com a mente e com o coração mundanos. Mundano. Se comportam como mundanos, agem na conduta social como mundano, raciocinam como mundano, mas estão no templo. Estão entregando os seus sacrifícios. E, ao mesmo tempo, que as suas vidas, seus corpos, sua mente, suas atitudes estão em sinal total de comportamento em desalinho com a palavra. E aí, a gente encontra nesse capítulo 12 uma palavra de Deus sobre convicção, sobre confiança, para a gente continuar na caminhada da fé, porque senão a gente desmorona. Senão a gente não suporta. Do verso de 1 a 4, Jeremias pergunta a Deus uma pergunta que muitas das vezes acho que você já fez e eu já fiz. Por que os ímpios prosperam mais que os crentes? É uma pergunta que rodeia a cabeça de todos os escritores que pensam na questão do mundo antigo. Por que os ímpios prosperam? Isso traz uma revelação de que esse é um pensamento que fica pairando em nosso coração. Então a gente se preocupa com o ímpio e não vive para Deus. A gente passa a ter essa preocupação, assim como o profeta Jeremias, ele tem essa preocupação, ele diz, Senhor, eu não entendo. Por que ele está falando sobre isso? Porque os babilônicos vão invadir Judá, já invadiram Israel, vão derrubar, ele não consegue, não só ele, mas o próprio salmista escreve sobre isso. E às vezes nós nos perguntamos, por que o ímpio prospera quando o justo não? Na verdade, nós deveríamos nos perguntar aonde é que eu não estou, no que eu não estou fazendo a coisa certa. Porque o Deus desse século tem feito algumas coisas que os ilude. Então, o coração dessas pessoas está em cima do vil metal, não está em cima da fé, não está em cima dos princípios. E aí fica-se essa pergunta que não quer calar. E o próprio salmista, por exemplo, ele diz, quando eu entrei no templo eu compreendi que as coisas desse mundo são passageiras. E, na verdade, querido, eu assisti essa cena muitas vezes. Aonde vai o rico e vai o pobre também. No final dessa vida, a mesa do IML fria é destinada para o religioso e não religioso. É destinado para o cristão e o não cristão. Mas ali se encerrou o que podia ter feito de certo ou de errado. Deus responde essa pergunta para Jeremias sobre esse juízo que ele levanta. Ele chama a Deus e fala, eu sei que o Senhor é o Deus da sabedoria. Aí Deus começa a falar com ele. E ele, na sua conversa, ele já começa dizendo, eu sei que o Senhor é reto nas suas ações. Mas nós temos uma dificuldade de aceitar as decisões de Deus. Ainda que a vara de Deus, a disciplina de Deus. Agora, o que a gente não pode se esquecer é que Deus, ele não concilia a sua misericórdia com libertinagem, com rebeldia.
ele é amoroso, ele é longânimo, mas ele não faz conciliações com aquilo que está fora da palavra. Deus não pode ser, no caso do texto, ele ser quem concorde com o que está acontecendo com os sacerdotes de Ananote. A Bíblia diz que estes homens de Ananote, eles estavam com a mente voltada, inclusive, contra Jeremias. E Deus não podia os abençoar. E este comportamento que nós encontramos da pergunta de Jeremias, começa a responder por que a sentença de Deus, muitas das vezes, eu vou corrigir, o juízo de Deus vem. Porque nem todo mundo que está e diz Senhor, Senhor, é do Senhor. As pessoas geralmente querem de Deus o que Ele pode dar. Pão, trigo, mel, mas não querem viver para a glória de Deus. Vocês se lembram da passagem de João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, quando dão a notícia para Jesus e dizem, Lázaro, a quem tu amas, está muito enfermo. E Jesus responde assim, esta enfermidade não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. Ela glorificará o nome de Deus. Jesus está dizendo ali que aquela situação em que Lázaro está vivendo e que ele vai, de fato, morrer, sobre a morte, ou seja, a própria morte, vai ter que testificar o poder de Deus. O que Deus não traz, de nenhuma maneira nós vamos encontrar na Bíblia, é Deus sendo conivente com dizer que eu sou dele, mas os meus atos, os meus comportamentos, como os de Ananote. Veja, o relacionamento de Deus com Jeremias era uma coisa séria, real, mas os de Ananote eram contra Jeremias. É isso que a gente encontra, em parte, hoje, dos que são identificados como cristãos. Deus está dizendo para Jeremias, ainda nesse verso, que ele está numa condição como um cordeiro que é levado à matança. Vocês já viram aqui, quem já viu quando no abatedouro leva um cordeiro para matar nas festas de fim de ano? Eu tive o desprazer de assistir uma vez para nunca mais. Eu não quero ver mais. É muito ruim. Pega-se o bichinho, ele não grita, ele não esperneia, põe ele sobre uma base, suspende, amarra, vem o que vai lhe tirar a vida para que haja carne, e com um movimento só, ele sacrifica o animal que não chora, que não grita, que não esperneia, mas escorre uma lágrima. É para não ver. Falei, nunca mais me traga aqui, que eu não quero ver isso aqui. Até porque isso mexe um pouco com a gente. Deus está dizendo, Jeremias, você está praticamente como um cordeiro indo para a matança. Eles estão querendo te matar. Novamente eu pergunto para a igreja, qual é a causa que Jeremias está sendo buscado para morrer? Porque ele prega a palavra, porque ele prega o arrependimento. E aí Jeremias, quando Deus fala com ele, aqui no capítulo 12, ele mesmo fala, Senhor, traga julgamento da mesma maneira, já que eles estão com essa mentalidade. Traga sobre eles justiça pelo que eles estão fazendo. No verso 4 ele pergunta, até quando? E esta pergunta ela tem uma relação com a demora de Deus em julgar o povo, porque Deus está anunciando que vai trazer juízo, que vai trazer juízo. É como o evangelho que é pregado hoje sobre a face da terra. Me permita fazer aqui esta comparação. Deus está falando através dos seus profetas. Deus está falando através dos seus preletores. Mas o mundo se revolta e insiste em não ouvir. E até os da fé não querem mais ouvir. Nós queremos mais movimentos do que a ação de Deus. Fazemos concessões com o pecado brincando. Brincando. Nós somos, entre aspas, no genérico, de uma forma explicativa. Nós somos crentes até o momento em que não pisam no nosso calo.
pisou no nosso calo, a gente pega os preceitos, a gente pega as determinações, põe de lado e fala, bom Deus, até aqui o Senhor sabe que eu tentei. Tentou o quê? Fizemos o quê? Quando é que Jesus pegou e disse, eu não vou mais continuar, eu não vou mais fazer? Por que vocês acham que Jesus veio ao mundo numa forma virginal? Não poderia vir está aqui o Messias, apareceu do nada. A forma como Jesus nasce, ele é concebido numa forma humana, é uma forma clara e evidente do perdão de Deus, do cumprimento da Escritura, lá em Gênesis, quando diz, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, a salvação também entrará por um homem. E Jesus, que nasce no contexto humano de Maria, ele é concebido numa condição em que ele prova que é possível o homem obedecer e temer ao Senhor, no seu estado de humanidade. Então não há desculpa para nós, para a gente simplesmente em determinados momentos da nossa existência, dizer, bom, até aqui eu fui crente. Nunca foi. Esta que é a verdade. Ele nunca prometeu que nós teríamos mar de rosas sempre. Ele disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Esse bom ânimo eu encontro aonde? Eu encontro aqui, orando, chorando, buscando, lendo as Escrituras, jejuando e sabendo que o Senhor vai um dia trazer juízo sobre isso. No verso que nós lemos, a expressão, lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo, perece os animais e as aves. Perceba que no trecho de Jeremias, de Isaías e de Sofonias, estas são declarações que eles estão vendo. É como se hoje nós estivéssemos dizendo para a igreja, para o Brasil, queridos, presta atenção, as coisas estão ruins, mas podem piorar. É tempo de arrependimento. E a nação dissesse o quê? Ele não sabe o que ele está falando. Ele é da antiga. Ele é da época ainda e por aí vai embora. E essa declaração, quando se fala, a terra clama, a erva seca, perceba que Isaías fala sobre isso, Sofonias fala sobre isso, Jeremias fala. Eles estão vendo isso. Mas sabe, irmãos, uma das coisas que nós mais temos dificuldade é de enxergar que as coisas às vezes não estão indo bem, não é por causa dos outros, é por nossa causa. Está secando a erva. Os animais não estão produzindo. E a gente às vezes não enxerga e prefere culpar o vizinho, prefere culpar o governo, prefere culpar quem quer que seja. A gente só não se conscientiza. Perceba que essa expressão, os profetas estão dizendo, até quando a erva vai secar, os animais vão morrer? Eles estão vendo. Por isso o profeta aqui ele fala, Senhor, até quando apressa o juízo? E na verdade Deus vai dando tempo, né, irmãos? Deus vai dando tempo para a gente se consertar. Todo mundo aqui deve ter um exemplo de alguém que já conheceu na vida, que num determinado momento desinvestou para o mundo, e Deus mandou recado, mandou profeta, deu oportunidade, falou, aconteceu e não voltou. E um belo dia, ou um mau dia, chegou uma notícia ruim. Ou alguém diz assim, eu conheci fulana, eu conheci Beltrano. No passado era uma bênção. Cantava, ministrava, pregava, fazia isso, fazia aquilo. Mas porque um dia não deu crédito à palavra do Senhor, olha o que virou. Eu conheci famílias nessa cidade, que eram verdadeiros altares ao Senhor, mas vacilaram no temor ao Senhor. Se desviaram todos os filhos. O casal se destruiu. Satanás entrou na família. Foi marido para um lado, esposa para o outro, filhos para o outro. Eu tive o desprazer de conduzir alguns algemados para a carceragem. Você fala, meu Deus, como pode quem um dia estava ministrando e agora está nisso? O diabo não brinca de ser diabo. E Deus não tem culpa dessas coisas. Deus está falando, Deus está avisando.
E assim como os castigos que Deus já tinha dado no passado, porque o que nós estamos lendo agora em Jeremias, tem castigo que Deus já tinha tratado com a nação, mas pensa que eles acreditavam, continuavam com o coração duro. É como na noite de hoje falar sobre isso para um público pequeno, né, que talvez esteja de fato interessado, quando a cabeça de alguns fala, não, isso não vai mudar o que Deus está dizendo. A existência e o juízo de Deus. Assim como os castigos que já tinham passado, eles acreditavam que Deus não daria fim à nação. E essa tem sido uma das palavras que tem saído da boca de algumas pessoas contemporâneas. Não, eu não acho, Deus não vai fazer isso. Não, por acaso Deus é manipulável? A Bíblia diz que o Senhor não divide a sua glória. Não se pode a mesma fonte dar água amarga e água doce. Se está dando água amarga, é porque a fonte de água doce não é pura. É inconcebível uma fonte dar água ruim e água boa. Se está dando água ruim, é porque a fonte é ruim. Porque se a fonte for boa, vai dar água boa. E a resposta de Deus para Jeremias vem de umas formas metafóricas. A primeira delas, Deus fala assim, corrida a pé. Isso destinava a Jeremias que os obstáculos que ele tinha que enfrentar na terra eram irrisórios comparado aos que ele ia encontrar diante dos reis, que o povo ia encontrar diante dos reis. Ou seja, Deus está dizendo para Jeremias, você hoje sofre, mas eles vão sofrer muito mais quando os cavalos babilônicos entrarem na terra. A segunda forma de metáfora que Deus traz com eles é quando ele fala, paz destinava-se a lembrar o profeta do sofrimento que estava para enfrentar quando ele proclamava a mensagem. E nós sabemos que Jeremias foi esbofeteado, jogado dentro de uma cisterna por pregar a palavra. Não está muito distante do momento que nós compreendemos algumas coisas. E Deus estava dizendo para ele que lá na região de Ananote, ele não sabia, mas até os da sua própria casa estavam se levantando contra ele, porque não queriam ouvir a voz do Senhor. Não há uma precisão sobre o local onde essa profecia foi proferida. Mas o contexto aqui nos traz uma interpretação que estas coisas previstas aqui por Jeremias, de fato aconteceram quando Nabucodonosor invade e ele toma o rei Joaquim como seu vassalo. Então, aquilo que Jeremias está vendo, algumas dessas coisas, muito rapidamente, foram vivificadas, inclusive quando o rei Joaquim é dominado. E também Deus está dizendo, quando ele fala dos estrangeiros, Deus está dizendo que o estado de vida em que Judá está, que as nações de fora vão tirar proveito e vão pisar sobre Judá. É interessante isso aí, a gente pensar, que daria uma mensagem profunda. Porque enquanto a gente está debaixo das mãos de Deus, a casa é guardada. Enquanto a gente está debaixo das mãos de Deus, o inimigo não toca na nossa despensa. Enquanto a gente está debaixo das mãos de Deus, tem ódio do inferno, tem rancor do inferno, tem oposição de tudo, mas a casa está vivendo debaixo da mão de Deus. Logo, o inimigo não faz. Mas, quando uma igreja perde a visão espiritual, o temor, quando uma casa perde o temor, é assustador as coisas que acontecem. Pessoas um dia cheias do Espírito Santo, vê os seus pertences, seus valores sendo sucumbidos. Pessoas perdem aquilo que Deus lhe deu. Quando Deus fala no verso 7, a amada, o amor e a preocupação de Deus em favor do seu povo, e é uma coisa interessante para a gente pensar.
Deus chama Judá de amada. Achou na sua Bíblia aí? A amada. Está escrito a amada. Agora, esse fato de Deus chamar a sua terra de amada não impede Deus de disciplinar o pecado sobre a nação. Interessante, vai até na contramão de alguns pais, que acham que amar é passar a mão em cima dos erros e não trazer vara, não trazer disciplina, não trazer correção. Aqui Deus chama Judá de amada, mas mesmo ele amando Judá, ele traz sobre ela consequência dos seus pecados. Mas nós não gostamos. Eu sou assim. Talvez você não seja assim, mas eu sou assim. Nenhum de nós gosta de sofrer as consequências dos nossos pecados. A gente pede misericórdia, a gente pede perdão, a gente clama. E quando Deus, então, não afasta de nós as consequências dos nossos erros, a gente quer se revoltar contra Deus. Como assim? Se quem ama, corrige. A própria Bíblia diz que o Senhor corrige e disciplina aqueles que Ele ama. Ele chama Judá de amada, mas ele está dizendo, eu vou disciplinar. Ele, no verso de 8 a 9, Judá se tornou como um leão. Olha o que ele diz, o meu povo está parecendo um leão que ruge contra mim. Quanto mais Judá se revolta contra Deus, mais eles aborrecem Deus. Porque essa é uma natureza pecaminosa do homem caído. É quando nós, ao invés de nos humilharmos diante de Deus, parece que a gente toma uma conduta para provocar mais, para aborrecer mais. Eu não vou entrar em muitos exemplos aqui, mas é interessante que uma das primeiras coisas que as pessoas fazem depois quer justificar. Por quê? E eu tenho ouvido tanta falta de... Na verdade, é cara de pau mesmo, né? Pessoas que estão dentro da igreja o tempo todo estavam com vontade de fazer um monte de coisa. Aí aproveitaram uma situação da vida que não deu certo para fazer e falou, eu estava fraco naquele momento. Não, tu queria fazer. Queria todo o tempo, não teve coragem de assumir. Na verdade, o pecado já estava no teu coração, estava mascarado só. Essa é uma verdade. Primeira coisa, sai daqui, vou encher a cara, vou ter um porre. Não, sempre teve no teu coração. Desviou, foi ficar viciado em cigarro, porque você queria. Deus não tem nada com isso. Eu fui lá e resolvi fazer isso. Você está me entendendo, né? Isso aqui significa essa fase que eu estava, não sei o quê, isso aqui não sei o quê. Por que não tomou vergonha, foi orar, foi jejuar, foi buscar e quer fazer as coisas erradas para querer justificar a fase? Agora Deus, eu estou aqui todo cheio de zica-trica, mas o Senhor me recebe assim mesmo. Não é uma coisa meio desigual, meio injusta com Deus? Pastor, mas Deus é misericordioso. Ainda bem que Ele é. Só que o texto responde, não deixa de disciplinar quem Ele ama. Nossa, Senhor, mas eu orei tanto. Sim, está perdoado. Está perdoado. Quer uma pérola? Quer uma pérola, irmãos? Filho pródigo. Pai, me dá a minha herança. Cabra. Aquele menininho era abusado, né? Gorou a vida do pai praticamente. Me dá a minha herança. Eu quero. O pai foi lá, pegou, calculou aquilo que o pai quis dar, porque não era obrigado a dar. Deu a herança. O bonitão foi, gastou com as prostitutas, aprontou. Muita gente dos teólogos vão dizer que representa a graça de Deus, o amor de Deus, e é verdade. É verdade. O perdão, etc. e tal. Mas olha para o texto. O texto diz que o pai estava lá, todas as tardes, sentado na varanda, esperando o filho voltar. Representa Deus, esperando voltar. Quando o filho, então, cai, perdeu tudo,
e fala, olha, lá na fazenda do meu pai, os empregados comem na mesa do bom, vou voltar. Aí o filho volta para casa, falou, pai, eu pequei contra o céu, peguei contra ti. O pai, filho, está perdoado. Pega, manda dar um banho no menino, põe uma roupa boa, pega o anel, põe no dedo dele. Tá? O filho que ficou em casa fica revoltado com o pai, fala, eu estou aqui todo esse tempo, o senhor nunca deu um animal cevado para me fazer festa, churrasco com meus amigos. Então o pai fala assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Isso é tudo teu. Teu irmão estava perdido, se encontrou. E todo mundo fala assim, legal, beleza. Agora a pergunta que não quer calar. O filho que foi embora, gastou a herança dele, recebeu a herança de novo? Ele já não gastou? Gastou ou não gastou? Ele foi recebido em casa. Foi tratado, comeu, ficou aqui, mas a herança você gastou. É consequência? É consequência? Está perdoado? Consequência. O pai ama. O pai recebeu. O pai não deixou. Só que o direito à herança você já fez. Não vou pegar a herança agora do que ficou aqui e vou dar para você. Você já gastou. Não vai faltar comida, não vai faltar cama, não vai faltar isso, aquilo. Sim. Mas não está escrito que o pai voltou e disse assim, é o seguinte, eu vou pegar tudo que você gastou e... deixa para lá, vai. E vou te dar de novo. Não. Gastou, né? Certo. Verso 10, verso 12, diz, dessa parte em diante, quando se fala de pastores, se refere aqui não pastores propriamente teológico, aqui no conceito de eleitos para conduzir o povo. Deus está chamando aqui os invasores, os estrangeiros, de agentes que Ele levantou para julgar Judá. Irmãos, eu não sei por que algumas dessas leituras não passam pelos nossos olhos, porque a gente às vezes quer chamar de provação aquilo que não é provação, é disciplina da parte de Deus. Deus levanta e pode levantar os seus pastores aqui, como eu estou falando, não pastores como nós estamos pensando, como quem vai pregar o evangelho, pregar a palavra. São pessoas, instrumentos usados por Deus para nos tratar, para nos corrigir. E nós não gostamos. Mas isso não muda Deus. E quanto mais eu endureço o coração, mais difícil fica. Por causa do pecado que aquele povo tinha feito, Deus estava chamando de pastores dele aqueles que iam tratar contra a sua amada Judá. A destruição viria dos lugares onde Israel praticava idolatria. Quando o Senhor fala que o castigo viria do deserto, porque era no deserto que Judá ia praticar a idolatria. Deus está dizendo, é de lá que eu levantarei justiça contra você. Tem uma piada muito antiga, não sei se ela é irônica ou se ela é apenas ilustrativa. Diz que, isso aí eu ouvi quando era menino, meu primo estava aprendendo a contar coisas. Falei assim, vou contar uma história para você, vamos ver se você fala para mim qual é a moral da história. Aí tinha um cara que tinha um carro, eu não vou nem dar o nome do carro, e ele pegou o carro e dirigiu em alta velocidade, foi advertido, foi falado, ele bateu o carro, perdeu o carro, e o carro não deu para aproveitar nada, só foi para a sucata. A lataria do carro, não tinha o que fazer. Aí ele disse, então faz uma espada. Aí ele pegou a sua espada, do que sobrou do carro dele, e fez uma espada. E colocou essa espada sobre a sua cabeceira da cama. Em algum momento da sua vida, aquela espada caiu e o matou. Aí, qual era a moral da história? Não faça do seu carro uma arma. A vítima pode ser você. Não brinque com Deus, fazendo pacto com as coisas erradas,
porque a vítima pode ser você. Aqui Deus está dizendo, vocês não iam lá para o deserto fazer sacrifícios a Baal? Pois eu vou trazer os que adoram a Baal para trazer justiça sobre vocês. E vai sobrar para eles também. Deus está dizendo, olha, vocês foram buscar lá no Deus de Baal? Não foi lá aquele que vocês acreditavam que dava fertilidade? Pois é de lá que eu vou trazer para vocês espinhos de dor. E depois de várias mensagens que o Senhor mandou para o seu povo, 2 pontos finais para nós encerrarmos o capítulo 12. Primeiro deles é que, apesar de Deus falar várias vezes, houve uma turma de hebreus, de judeus, que se tornou remanescente, ou seja, que se arrependeu. E para esses Deus prometeu que ia cuidar deles. E cuidou. E prometeu, vocês não se contaminem, que eu cuidarei de vocês. Para o chamado remanescente. Aqueles que no meio da turbulência e de tudo, ainda que fosse levado para o cativeiro, Deus cuidou deles. E por último, Deus fala, estas nações que estarão servindo com o meu instrumento para corrigir vocês, eu também trarei sobre elas juízo pelo que eles fizeram, porque foram eles que levaram também vocês a isso. Ou seja, sofre quem cai, mas sofre também quem deu causa. Segunda e última, então, desta parte. Deus manda o seguinte recado: o mesmo que eu estou oferecendo para o meu povo, ofereço para eles. Ou eles se convertem também a mim, e eu os aceitarei. Ou o mesmo que eu faço hoje com Judá, farei com eles. O que nós aprendemos destas coisas, irmãos? Que Deus não está alheio a nada. Às vezes, você que me escuta agora, pode estar pensando que pessoas que são usadas, ainda que para te machucar, para te ferir, e não seja o caso de pecado, de erro, ou meramente uma provação, Deus não está alheio com o que eles fazem. O Senhor trará o juízo sobre isso. Por isso que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Deus está dizendo para Jeremias, eu vou cuidar, vou disciplinar, vou corrigir, vou punir quem fez, e se quem fez não se arrepender, farei pior do que fiz. Capítulo 12 de Jeremias é um alerta para todos nós. Mais uma vez, eu pontuo com os irmãos, mais uma vez, todos esses capítulos que já relemos e falamos até agora, em todos eles Deus prega arrependimento. E em todo tempo Deus esperava arrependimento. Você não vai ver Deus obrigando, colocando a mão e dizendo assim, ó, vou balançar a sua cabeça, vai acontecer um encantamento e esse coração vai mudar. É de dentro para fora. Não é Deus tendo que fazer, sou eu que tenho que mudar. Há uma palavra que ele diz, aqueles que são fiéis, eu vou cuidar deles. Mantenha-se fiel. Tudo o que acontecer, mantenha-se fiel ao Senhor. Ainda que tudo pareça difícil, impossível, mantenha-se fiel. Porque quando algumas coisas se agitarem, ficarem complicadas, e a gente não compreender nada do que está acontecendo, Deus sempre sabe. E Ele sabe como cuidar dos seus filhos. Amém? Vamos ficar em pé, agradecidos a Deus nesta noite, por esta oportunidade que Ele nos concede aqui, em nome de Jesus. Nós vamos orar pelo Benjamim.